Questão de concurso em música, organizadora INDEC, prova aplicada em 2011 ao cargo de monitoração em música, era uma prova de nível médio para a Prefeitura Municipal de Altinópolis, interior de São Paulo. Mas antes de entrarmos propriamente na nossa questão, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar o sininho e deixar o seu like para ajudar a gente a crescer no canal, a desenvolver cada vez mais conteúdos relevantes que se auxiliem no estudo, seja para o vestibular, para o concurso ou mesmo aplicação pessoal. Sempre é bom a gente estar em aprendizado. Vamos então à nossa questão de número 33. Muitos são os benefícios gerados pelo ensino da música a uma criança, entre eles uma visão mais lúcida da matemática. Em qual parte da música percebemos essa colaboração matemática que facilita a noção de métrica, conjuntos e valores numéricos? Vamos às nossas alternativas. Alternativa A, no ritmo. B, na expressão. C, na tonalidade. Ou D, no timbre. Vamos por partes, vamos ver os nossos apontamentos. Essa é uma questão que eu classifiquei ela como caráter teórico. Por quê? Música e matemática têm uma relação muito próxima. E se a gente for lembrar lá na Grécia, do trivium, do quadrivium, Pitágoras, Platão, todo aquele conhecimento que a gente tem dos gregos e da música na Grécia, nós vamos notar essa proximidade indissociável da música com a matemática, ou seja, da música com as ciências exatas, né? Mas essa questão também poderia ser considerada uma questão de prática, porque diz respeito à função do professor ou à função do conteúdo musical, a partir da transmissão de um professor, de um educador, na musicalização do processo de educação musical, no ensino regular ou mesmo no ensino especializado. Então seria uma questão teórica, porque associa música com a matemática, e isso é importante para o aspecto de se conhecer a música, independentemente da sua especialidade de profissão e atuação, e também é um aspecto prático, porque diz respeito ao professor, ao métier do trabalho do professor. Vamos então começar a assinalar ou começar a eliminar aquelas alternativas que não condizem com a pergunta. Nós riscamos no timbre porque, quando a gente pensa em timbre e a gente pensa no aspecto exato do timbre ou nas definições que nós temos a respeito da produção sonora, seja humana ou seja instrumental, nós pensamos no aspecto das ondas sonoras, no aspecto da frequência, hertz, a amplitude de onda e tudo mais. Isso nos diz respeito, cientificamente falando, muito mais a questão da física do som, a questão da produção do som. E quando a gente pensa isso a respeito da voz humana, nós pensamos também no aspecto biológico auxiliado à física do som. Por isso, a questão, note que a questão pede um aspecto exclusivamente matemático, ou muito mais associado à matemática. No timbre, então, não é a nossa resposta. A alternativa D está errada. Na tonalidade. Tonalidade, a gente tem todo aquele conceito de tonalidade, notas que se atraem, notas que são dissonantes, que são consonantes. E isso diz respeito a uma organização a partir de parâmetros em alturas, né, notas definidas, sons definidos, alturas, que diz respeito novamente à física do som, à organização do som, o Lá 440 Hz e assim por diante. Isso é um aspecto, é uma proporção, é uma propriedade física. Claro que a física tem a matemática, só que quando se pensa em tonalidade, na organização das notas e de como essas notas se relacionam entre si no aspecto tonal ou mesmo modal, nós temos características físicas acontecendo aí. Então tem muito mais a ver a tonalidade com a física, em muito menor grau, ou pode-se tirar a questão da matemática, pensando pelo aspecto inicial. Claro que quando se aprofunda você vai descobrir aspectos matemáticos, obviamente. Mas voltando então às nossas alternativas, na expressão. Essa é aquela que menos provável poderia ser o assinalar dela, porque a expressão tem a ver com a subjetividade da criança e do ser humano, e ciências exatas têm uma objetividade.
Então, na expressão, é o modo de cantar, o modo de se expressar, buscar usar a música como ferramenta de se colocar diante da sociedade, e isso a música ensina através do processo da educação musical e da musicalização. Então, tem a ver com o lado subjetivo, com o lado humano, com o lado da expressividade, né? Então não tem de relação direta com a matemática. Então a alternativa B está errada também. Restando para nós a alternativa A, que diz respeito ao ritmo. O ritmo na música, a ideia de proporção de valores positivos, que são os nossos sons, e valores negativos, que são as nossas pausas, diz respeito a proporções matemáticas. Por isso, o ritmo auxilia nesse processo ou coaduna com a função matemática. E aí, esta é a alternativa correta para a nossa pergunta. Né? Lembrando então que a pergunta pedia, né, em qual parte da música percebemos essa colaboração matemática que facilita a noção de métrica, conjuntos e valores numéricos. Com certeza, alternativa A, no ritmo, certo? Muito legal essa questão, vale a pena a gente dar uma estudada sobre isso, o aspecto da matemática, tanto para quem é educador musical e tanto para quem é de outras áreas e está fazendo música em qualquer especificidade que queira. Essa questão está na nossa postagem no blog, o link está na nossa descrição. Não deixe de nos acompanhar nas redes sociais. Inscreva-se no nosso canal se você ainda não é inscrito, ative o sininho, deixe seu like, isso ajuda a gente a crescer e a divulgar conteúdos cada vez mais interessantes que podem te auxiliar no seu processo de aprendizagem musical. Até a próxima e bons estudos!